imobiliário. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, Dr. Quênio de Souza Pereira. Os estacionamentos em edifícios comerciais antes eram um dos melhores investimentos do mercado imobiliário, mas após o surgimento de aplicativos de transporte, aumento das reuniões virtuais e também do home office, ocorreu uma redução expressiva da rentabilidade desse negócio. A queda da receita e dos aluguéis deixaram evidentes as cobranças consideradas excessivas das taxas de condomínio, que muitas vezes impõem ao dono do estacionamento obrigações como o pagamento de empregados, elevadores, água e demais serviços que são prestados somente aos ocupantes das salas e também das lojas. Para explicar um pouco mais sobre esses procedimentos que os proprietários de estacionamento podem adotar para evitar prejuízos, vamos conversar agora com o advogado Quênio de Souza Pereira. Ele é diretor, em Minas Gerais, da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e conselheiro do Secov Mineiro e ainda da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Dr. Quênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos da Rádio Justiça. Doutor Quênio, vamos fazer uma introdução sobre esse assunto, já que antigamente pensávamos que o estacionamento era algo como um lucro líquido e certo, mas a realidade não é bem essa? Realmente mudou bastante, né? Com a implantação do Uber no Brasil, que foi um sucesso, né? E também os jovens deixando de utilizar carro próprio, preferindo outros meios, né? Que geram menos despesas. E houve também, com a pandemia, o aumento do home office. E o que acontece com isso é que resultou na queda de estacionamentos rotativos. Então as pessoas usam menos automóveis e os estacionamentos, muitos deles fecharam, porque na prática a renda do aluguel por vaga de garagem caiu mais de 50% nos últimos 5 anos. Então essa rentabilidade caiu drasticamente e na contramão disso, o que aconteceu? As cotas de condomínio dispararam. Então, os condomínios de prédios comerciais que têm andares de estacionamento passaram a cobrar taxas muito elevadas, juntamente com o IPTU. Então, somando a cota de condomínio de prédios comerciais e junto com o IPTU, em alguns casos, o valor disso supera o valor do aluguel da vaga. E o estacionamento passou a ter uma rentabilidade negativa. E, na prática, muitos fecharam. Então, o que acontece é que o mundo mudou, né, com essa pandemia, com home office e com Uber, e na prática vemos as garagens vazias, sendo que o aluguel, repito, não chega a pagar nem mesmo o IPTU e a cota de condomínio. Então, com essa postura negativa de rentabilidade, vemos que vários estacionamentos fecharam, gerando assim, né, um prejuízo para quem detém esse tipo de imóvel. Doutor Quênio, aí vem aquela pergunta, né? No passado era suportável, então, fazer esses pagamentos, mas agora essas cobranças podem ser consideradas até abusivas? Realmente o que acontece na prática, antigamente a rentabilidade era muito boa, então o dono do estacionamento não tinha muita preocupação em verificar os balancetes de condomínio. Agora, com a renda praticamente pagando sua despesa, eles passaram a verificar de 2018 para cá, que muitos condomínios praticam procedimentos irregulares, pois insistem em cobrar valores indevidos, como salários em carros de porteiros, de faxineiros, além da cobrança de manutenção de elevadores, que são utilizados somente pelas salas e pelas lojas. Vemos condomínios de prédios comerciais em que eles fazem obras, reformas, ou uso da água e energia elétrica que somente beneficia as salas e lojas, sendo cobradas das despesas de forma irregular da garagem. Então, na prática, isso afeta, né, o direito de propriedade, bem como acarreta o enriquecimento sem causa contra o estacionamento, que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Então, na prática, vemos muitos conflitos em condomínio em função de ter sido descoberto essas cobranças irregulares que prejudicam tais imóveis. Doutor Quênio, e essa situação então, como o senhor mesmo falou, o próprio síndico, por exemplo, quando ele é questionado por um locatário, um dono do estacionamento, ele alega que tem um respaldo da convenção. Essa justificativa tem algum fundamento legal ou temos já decisões que derrubaram essa cobrança considerada excessiva? Eu acharia muito interessante o senhor citar melhor essa cobrança excessiva, o que ela pode ser caracterizada. Tá, então é importante esclarecer que a convenção regulamenta o condomínio.
Só que as cláusulas da convenção não podem inferir princípios jurídicos superiores, dentre eles o artigo 884 do Código Civil, que proíbe o enriquecimento sem causa, sendo que todos os condôminos têm o dever de agir com boa-fé, ou seja, cobrar de quem realmente sofreu o serviço. Então, na prática, o que caracteriza a cobrança abusiva, que fere o bom senso e a racionalidade, é impor cobranças de forma a não ter ligação com o estacionamento, como funcionários, a portaria, que só serve somente as salas e as lojas. Então tem lá 4 porteiros, tem secretárias, tem todo o serviço que é prestado somente a quem usa as salas. Então a vaga de garagem ela é distinta. O que deve ser cobrado da vaga de garagem é o gasto que ela tem, a energia elétrica, algum funcionário que serve ao estacionamento é pago por ele. Então não cabe ao síndico ou ao condomínio onerar o estacionamento de maneira injusta. Por falta de orientação jurídica especializada, muitos donos de estacionamentos cobram pagam valores abusivos. E muitas vezes esse imóvel é ocupado por um inquilino, né, por empresa que gera esse movimento do condomínio. Essa empresa, por ser inquilino, ela fica coada, ela não contesta essa cobrança abusiva por parte do síndico. Então, na prática, se tem elevadores no prédio, cabe somente às salas pagar. Se tem uma faxina dentro da torre, do edifício de salas, não cabe o dono do estacionamento pagar por serviços que são prestados somente à sala. Temos, inclusive, a conta d'água, a conta de luz do prédio, né, que é usado só pelas salas, sendo imposto uma cobrança desses serviços à garagem do prédio. E essa garagem não usufrui desse espaço, né, desses equipamentos. Logicamente que a garagem ela beneficia as salas como um todo, porque ela recebe os seus clientes. E esses clientes, né, ao entrar com o veículo, pagam ali por hora ou são mensalistas. Mas um ponto é separar as despesas das salas e lojas, sendo que tais despesas não têm relação com a garagem, que é num andar distinto, e logicamente que o dono desse estacionamento já tem as despesas com os seus funcionários. Então, é uma questão de bom senso. Então, quando a pessoa ela aluga aquele espaço para veículos, cabe ao dono desse espaço pagar as despesas dos seus funcionários. E cabe ao dono das salas, das lojas, pagar os despesas da portaria que presta serviço somente a eles. Doutor Chiani, nessa situação, então, como o proprietário de um estacionamento que é alugado, como ele deve agir, como ele deve pedir essa revisão dos valores? É pela via judicial, pela via administrativa? Primeiramente, é importante que o inquilino ou o proprietário solicite os balancetes com toda a documentação, discriminando encargos sociais, os salários, quem são funcionários, aonde cada um trabalha, as despesas de elevadores, como é que funciona a cobrança da água, se a água é cobrada dos automóveis, do automóvel por si só. Geralmente esses locais não lavam carro. Então, verificar toda essa cobrança e notificar o condomínio de maneira a que ele venha revisar as contas para cobrar o que realmente os automóveis, aquela exploração das áreas rotativas acarreta. Em cima dessa notificação, não sendo feita a revisão, então, obviamente, que o inquilino de estacionamento ou o proprietário deverá entrar com a ação judicial, visando, assim, expurgar, retirar as cobranças indevidas, porque, logicamente, o fato da convenção prever a cobrança da infração ideal, isso não justifica que se cobre dos automóveis e quem os usa ali, portaria, né, elevador e energia elétrica, sendo que essas despesas são facilmente separadas. Então é importante que haja uma orientação jurídica para que o inquilino ou proprietário do estacionamento promova uma solução de maneira a viabilizar o seu negócio. O que não é razoável vermos hoje muitos prédios comerciais com a garagem praticamente sem condições de ser explorada em função de despesas que na prática representam o valor do aluguel daquela vaga, ou seja, não tem sentido o condomínio IPTU
ser praticamente o preço do aluguel da vaga, porque isso vai gerar o quê? Uma rentabilidade zero. E, logicamente, isso fere o bom senso. Não tem que ser nenhum expert, né, em matemática ou em contabilidade para verificar que é algo de muito errado. Não se pode tratar uma vaga de garagem como se fosse uma sala, né? Então, na prática, existe realmente uma cobrança completamente descabida, o que é facilmente verificável com a análise dos balancetes.